Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Crianças, na página nós vamos finalizar o nosso livro, nosso L4. Nós temos aí as páginas, né, finalizando o nosso livro, que é das páginas 212 e 213, com o conteúdo Novas Migrações. Então, nessa primeira atividade, vocês vão fazer no caderno de vocês. Vocês vão fazer uma pesquisa, né, falando sobre, né, o que você percebe que as imagens anteriores eram pinturas ou gravuras, que agora estamos mostrando cenas do passado por meio de fotografia, né? Então, vocês irão fazer essas perguntas no caderno, essas respostas nessa pesquisa, com um adulto, né? Nessa página aí. A segunda, as pessoas retratadas, né, ganhavam alguns salários em troca do seu trabalho na colheita, né? Será que sim? Será que não? Como era? Atualmente, quem colhe os grãos de café das fazendas brasileiras escravizadas, trabalhadores assalariados ou máquinas, né? Com auxílio de um adulto, pesquise e registre as conclusões, certo? Então, vocês vão pesquisar essas, né? Primeira, segunda, terceira questão, vai fazer um caderno para a gente comentar antes de finalizar as nossas aulas, certo? Então, gente, aqui nós vamos falar, né, um pouquinho mais sobre migrações com o fim do trabalho escravo, né? Então, além dos próprios cativos, né, muitos afro-brasileiros livres e outros brasileiros queriam, né, o fim da escravatura, né? O fim da escravatura, que é o que? A escravidão, né? Então, por ver nela muita crueldade, né? Um atraso em relação aos outros países, né? Nos quais não existia mais escravidão, né? Porém, a escravidão só foi totalmente proibida no Brasil, né? Em 1888. Com consequência disso, alguns dos libertos saíram dos lugares onde estavam vivendo, né? E houve quem se mudou de uma fazenda para outra. Outros passaram a procurar parentes e quem havia sido separado. Cidades, principalmente para a cidade do Rio de Janeiro, né? Todos os, entretanto, sofreram, né? Muito com a miséria, pois não conseguiam bons empregos para melhorar sua qualidade de vida. Página seguinte, migrantes brasileiros. Então, gente, nessa página aqui, ele fala dos afro-brasileiros, certo? Então, vamos ler? Então, além dos afro-brasileiros escravizados e libertos, no final dos anos de 1800, outros brasileiros pobres migraram para as cidades e para as regiões do país em busca de melhores condições de vida. Esse foi o caso dos brasileiros livres que viviam no sertão cearense, na miséria extrema. Essa pobreza ela foi causada por uma das maiores secas da história, né? Então, a história brasileira. Então, desses anos foi de 1877, 1878 e 1879. Então, os ricos que atravessavam as terras do interior do Ceará havia secado com a falta de chuvas, né? Então, muitas pessoas e animais morreram de sede, né? Houve também muita fome, pois as plantações é, botaram vendo, né, como estava a situação, e ficou a seca, né? E aí a pessoa morreu de sede e de fome, né? Os animais também. Então houve também muita fome, pois as plantações secaram. Por isso, os sobreviventes, né, fugiram para a capital do Ceará, a cidade de Fortaleza, né? Então, fugiram para a cidade de Fortaleza e aqui chegando, né, na capital, que é a capital do Ceará, né, a cidade de Fortaleza, porém, como não havia, né, espaço para tantas pessoas,
esfomeadas, né, doentes e sem trabalho e necessidade, muitas delas remigraram para a região do Piauí, Maranhão, Pará e Amazonas. Porque nós temos o que é sertão? Como chamamos sertão? São, né, são chamados de terras brasileiras distante do mar. Né? Então, desculpe, gente, no Amazonas e no Pará, os cearenses encontraram trabalho em colônias agrícolas e na construção de obras públicas, né? Então, nas colônias, eles cultivavam alimentos para abastecer as cidades de Manaus e Belém. A construção de uma ferrovia no interior da floresta amazônica foi a obra que mais empregou migrantes cearenses. Contudo, também as colônias, quanto a obra da ferrovia, fracassaram. E as cearenses, precisaram migrar novamente. Muitos ficaram, vagando em destino certo, entre a floresta e as cidades, né? Então, ou foram viver na mata fechada, próximo às cidades de Manaus e Belém. E alguns, enfim, retornaram, né, ao Ceará. Então, aqui nós temos, né, fotografia, né, mostrando aí de 1879. Aí aqui nós temos como é que aconteceu essa obra da ferrovia, né, que fracassaram, né? Então, as obras dessa ferrovia fracassaram porque os operários abandonaram os canteiros quando deixaram de ser pagos. Ficaram doentes e morreram por causa de males da floresta, né? Então, gente, vamos dar continuidade. Olha só. Com a lupa na mão, né? Então, com a lupa na mão, vocês vão resolver no caderno de vocês, tá? Então, o problema da seca na região Nordeste já foi resolvido? Nos dias de hoje, vocês acham que sim ou não? Aí você vai botar e vai dizer o porquê, tá? A segunda, você acha alguém que tenha imigrado da zona rural para a cidade ou de um estado para o outro? Sim. Entreviste uma pessoa perguntando por que ela migrou e do que ela mais gosta do novo lugar onde ela mora. Escreva as respostas no seu caderno, converse com ela, né, com a pessoa, converse com a turma, né, sobre o resultado da sua entrevista, certo? Aí aqui, gente, nós temos essa questão, né, que eu já fui resolvendo. Vou falar para vocês colocaram, né, tiver certo, muito bem, tá? Então, vamos lá fazer as correções, tá bom? Então, aqui nós temos a mão na massa, temos a primeira questão, seguinte. Como vimos durante os anos de 1800, muitos imigrantes europeus, né, eles asiáticos vieram para o Brasil, né? Muitos deles não conheciam o nosso país antes de chegarem aqui. Todas as informações era que elas vinham de panfletos, propagandas, imaginação, né? Eu imagino que você trabalha no governo brasileiro, sabe só de notícias, aquela notícia que você não está sabendo, né? Então, você vai criar, né? Criar quer agir, né, rápido, né? E aí vocês vão fazer no caderninho de vocês, tá bom? Agora nós vamos falar com a segunda questão, né? Que é preencher o quadro a seguir com as características dos colonos e dos trabalhadores rurais, né? No caso, né? Vamos aqui. Colonos em que trabalharam no Brasil. Então, eu coloquei aí, né, o seguinte. Coloquei o seguinte, né, que na agricultura, essa aqui, a primeira resposta, na agricultura, principalmente na policultura com criação.
né? E recebiam salário? Não. Usavam de mão de obra familiar. Nós temos aí o próximo, né? Trabalhadores rurais assalariados. Na agricultura, principalmente em fazendas de café. É. E aqui nós temos, sim, trabalhavam para fazendeiros e em troca tinham um salário, certo? E agora vamos para a terceira questão. Na terceira questão, gente, o final, né, finalizando, cite dois motivos pelos quais as pessoas migravam. Um era pela falta, né, de comida, estavam passando necessidade para fugir da fome, né, de guerras, da fome de guerras e para procurar melhores condições de vida. Então eles fugiram por conta da guerra e da fome, né? E também ainda estão na luta procurando uma colocação, né? E aí vocês vão resolvendo direitinho, tá? Então, gente, a gente vai ficando por aqui com as nossas correções de hoje, nossas explicações. Até as nossas correções e explicações, certo? Beijo. Pra vocês, se cuidem. Tchau, tchau.